TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Iniciando mais um Janela do Céu aqui, hoje minha convidada de Montenegro, Liane Beatriz Lemertz, minha irmã em Cristo e também a minha avó, né? Hoje vai estar contando um pouquinho da história dela e já entra um pouquinho da minha também, né? Como que toda a família conheceu ao Senhor Jesus. Então, Liane, tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. Então começa contando um pouquinho da tua história, como que tu conheceu Jesus, como é que foi essa experiência de ter esse contato com Cristo? A minha primeira experiência assim que eu tive foi num livro que eu vi numa propaganda na televisão e eu pedi esse livro, que o livro era A Força para Viver. E aí esse livro veio e eu comecei a ler, e ali ele explicava que a gente tinha que diariamente ler a Bíblia e ficar ouvindo a palavra do Senhor todos os dias, e eu comecei a botar em prática isso aí. E foi através dessa leitura que eu vi ali, tinha versículos da Bíblia, falava partes da Bíblia, então eu me acostumei e eu comecei a ler. Aí fui procurar uma Bíblia que tinha na casa, aí depois comprei uma Bíblia para mim mesmo. Então ali eu comecei assim diariamente Teu contato com lendo Cristo. a Bíblia, começando assim no, no Novo Testamento, E que era antes de mais. tu ir atrás, então, desse livro que tu viu a propaganda, tu tinha já entendimento de que Cristo, Jesus, era algo importante na tua vida? Tu já estava buscando algo na tua vida? Eu sentia assim que eu tinha que ter mais Deus na minha vida. Eu sentia assim aquilo era uma falta que eu tinha. Eu sentia que aquilo tinha algo faltando na minha vida. E aí depois da leitura desse livro eu vi que eu acho que era Deus mesmo que estava faltando na minha vida. Era a parte Então que foi faltava. através era isso que estava faltando para mim. Então, através da leitura, e daí comprei uma Bíblia para mim, E tu e ali entendia? nesse livro, eu também aprendi que a gente tinha que ler diariamente. E tu entendia o que tu lia a palavra diariamente? Tu tinha esse entendimento do que Deus estava Não, querendo te não falar? não assim, muito entendimento, mas entendia que quando eu comecei a ler os evangelhos ali de Cristo. Uhum. Então, aprendi muita coisa ali que a gente tem que se corrigir, a gente tem que vi as falhas em mim também. Então, Então, esses teus primeiros passos assim com Cristo foi sozinha, foi tu, a Bíblia e algum foi auxílio. sozinha, E quando que tu foi encontrou? sozinha e eu fui assim, às vezes até em casa dizia, mãe, agora só quer mais ler Bíblia, só quer mais ler Bíblia. Mas eu via que aquilo estava fazendo bem para mim. Mas a gente sempre tem problemas e situações que às vezes são difíceis. Uhum. Então, eu vi que aquilo estava me ajudando, que estava me dando paz no meu coração. Eu digo, não, eu vou continuar. Fui lendo assim a minha maneira, Uhum. coisas eu não entendia, mas inconsciente me fazia bem. Eu via que, mesmo eu não entendendo muito, mas eu via que aquilo era bom para mim. Uhum. E quando foi que tu Me dava recebeu um mais paz convite? na minha vida. Quando foi que tu recebeu um convite para realmente participar de uma igreja? Tu chegou em outras igrejas antes de conhecer a igreja do Senhor Fui Jesus em Cristo? várias Foi? igrejas, fui em várias igrejas, fui numas. Ai, aí eu achava assim, não, mas eu acho que não é isso que eu quero, não é isso que eu preciso. Eram coisas assim que às vezes que eu não concordava Uhum. muito, que eu não achava, não que não fosse correto, mas não me sentia Sim. assim muita vontade. Então eu fui em vários lugares. E aí, então,
nessa busca de várias denominações e lugares que eu fui, mas eu depois, mais adiante, eu foi quando eu conheci a Igreja do Senhor Jesus. E foi através de um convite? Como é que foi? Foi através do Ernesto, meu marido, que tinha contato com que hoje é o apóstolo. Uhum, Na época, ele era na época que eles vendiam colchões, e aí foi lá que eles conheceram o irmão Sérgio, e dali então começou. Aí a gente conheceu a Igreja do Senhor Jesus. E eu lembro que, assim como se fosse hoje ainda, um dia eu lavando a louça e eu ouvi uma voz, assim, parecia uma voz falando no meu ouvido. É na Igreja do Senhor Jesus Cristo que tu deve ficar. Porque eu tinha, assim, daí eu ia um pouco numa e um pouco noutra, mas eu também já assistia às palestras do Sérgio e do irmão. E aí, então, mas aí depois daquele dia que eu ouvi aquela voz, que eu uhum, creio que foi o Espírito Santo, com certeza. que me disse, e aí eu digo, bom, de hoje em diante eu vou seguir aqui Uhum. esse caminho aqui. E o que que tu sentia quando escutou pela primeira vez as mensagens ou teve esse contato assim com esse evangelho da Igreja do Senhor Jesus Cristo que traz talvez com mais clareza a palavra? E é uma coisa assim que eu senti, foi a paz que me trouxe, Uhum, mais tranquilidade. E eu sempre tinha, assim, um desejo de saber mais, uhum, porque quando eu era mais nova, eu sempre fui na igreja, sempre fui, mas eu sempre sentia, assim, que parecia que faltava algo, que aquilo não saciava o que sim, que eu queria saber, o que eu queria ouvir. Então, foi por isso que eu decidi ir à busca, e foi ali que eu encontrei, então, a verdade mesmo, que a Bíblia é o uhum. nosso caminho que a gente deve seguir e obedecer, né? E tu começou a Buscar. ver alguma mudança assim em ti ou na tua casa que começou a conhecer o Senhor depois de ter essa palavra dentro do lar, essa decisão que tu teve de agora eu vou ficar com Cristo aqui na igreja, tu sentiu aos poucos essa mudança também em ti? Senti que mudou. Mudou alguma coisa dentro de mim, que eu via que eu tinha, assim, ah, uma diferença. Uhum. Tu E é sentiu tua difícil de comunhão com o explicar, Senhor mas também? e então eu buscava todo dia, eu sempre, antes do meu trabalho, que eu trabalhava em casa, mas antes do meu trabalho, eu lia a palavra, eu orava, eu meditava na palavra, ficava com aquilo ruminando durante o dia, pensava naquilo que eu Uhum. li. Então, aquilo foi me ajudando. Porque quando a gente tem problemas, a gente sempre procura alguma coisa para aliviar, né? Uhum. E aí eu via que a palavra do Senhor me dava essa paz que eu estava Sim. buscando. E aí tu começou a ver também nesse processo todo que no início, talvez, quando tu tava, não tinha todos esses materiais que a gente tem hoje, né? Cura interior, tudo que a gente tem à disposição. Mas como é que tu foi fazendo pra entender, assim, que muita coisa do que tu tinha vivido o Senhor queria te curar, que o Senhor queria mudar o teu jeito de pensar, o teu jeito de agir? Depois, então, depois de um tempo, eu lia só a palavra, Uhum, mas mesmo assim eu via que fazia mudança em mim. E E aí quando a gente entrou na Igreja do Senhor, que é o atual que a gente está agora, então ali daí a gente conseguiu os materiais, eram CDs, uhum, era as coisas bem diferentes de hoje, né? Mas era um material que a gente tinha.
Eu escutava muito CDs e escutava as mensagens do irmão Sérgio. Então, e aquilo foi me ajudando. E como é que foi a tua decisão pelo batismo? Aí depois eu decidi aí me falaram que eu tinha que me batizar para ser uma filha de Deus mesmo. E então aí eu decidi o batismo. Eu me batizei sem dúvida nenhuma, eu fui Uhum, e crente que era assim que eu tinha que fazer, era a minha vontade, era essa. uhum. E tu sentiu assim que quem era da família ou quem era de fora que viu essa transformação em ti, eles viram que tinha algo diferente acontecendo na tua vida? Algumas pessoas eu acho que viam que tinha uma mudança, e eu também falava muito de Cristo para as pessoas, então eles já viam que a minha mudança era isso aí, né? Uhum, Que era a busca que eu tinha sempre com o Senhor, e então aquilo eu acho que foi um testemunho vivo, assim, um testemunho que os outros podiam ver as mudanças. uhum. E muitos anos aí perseverando já no Senhor, né? E o Senhor te deu uma experiência, né? Vou dar um resumo aqui já, porque eu sei também da história, né? Que o Senhor te deu uma experiência, né? Com questão de ter o câncer, né? E o Senhor te auxiliar nesse processo. Eu gostaria que tu contasse como é que foi essa situação que o Senhor trouxe pra tua vida. Foi uma fase meio difícil para mim na época. Eu sentia que tinha algo errado no meu organismo. E um dia eu pensei, o que que eu vou fazer? Eu sei que às vezes as coisas vinham assim, parecia que alguém falava no meu ouvido. E eu decidi, então eu vi assim claramente que eu era para ir no médico. E naquele dia mesmo, na hora que eu ouvi aquela voz, não era, sei lá, uma Uhum, voz audível assim, mas eu senti aquilo no meu ouvido aí eu pensei, tá, eu vou procurar um médico, porque eu já estava sentindo assim que eu estava me sentindo muito mal, eu não conseguia mais. Eu estava assim sempre muito cansada, fazia minhas tarefas da casa, mas eu ficava tão cansada que era 7 horas da noite, eu já estava na cama porque eu não aguentava mais. Aí naquele dia eu decidi, liguei para a doutora, daí a secretária disse: hoje não tem mais vaga, mas amanhã tem. Eu disse: então marca para mim. E daí eu fui consultar, e quando eu cheguei lá, ela disse: tem alguma coisa errada? Tem. A tua fisionomia mostra isso. Então ela disse: vamos fazer exames. Aí eu fiz os primeiros exames, já apareceu que eu tinha um tumor no fígado. Então foi aquela luta toda, fiz vários outros exames, e, e aí foi quando chegaram, fui em vários médicos e fui até lá no Hospital Conceição, a médica, fui várias vezes lá, e na última vez que eu fui, ela disse assim: na semana que vem nós vamos marcar a cirurgia. E aí, quando eu cheguei lá, ela olhou novamente meus exames, e aí ela disse: não, eu acho que eu não vou, nós não vamos fazer, nós não vamos marcar a cirurgia hoje, porque eu preciso falar. Tu vai lá no Hospital das Clínicas e fala com um médico que é um amigo meu, tu leva, me deu um papel por escrito ali, e diz: mostra isso aí para ele, e aí tu vai consultar com ele. Aí chegamos lá, naquele dia ele já tinha saído, tinha atendido os pacientes, tudo, e já tinha saído. Na outra semana fomos lá, eu e a Aline, e aí ele olhou meus exames, e foi aí que ele disse: aqui nós temos que correr atrás do relógio, porque a coisa já está bem adiantada. E como é que E tava o aí teu ele já coração marcou. nesse momento? Tu tava tranquila? Tu sentia que Deus estava contigo ali na situação? Como é que tu sentiu tudo isso?
Eu acho que foi Jesus mesmo que que estava comigo, porque claro que eu fiquei abalada, mas tudo assim, mais tranquilo. Uhum, Se fosse outra época, acho que. E aí eu sei que então ali a gente já marcou a consulta, marcamos uma consulta com ele, daí ele olhou os exames e aí ele disse, não, aqui não tem, vamos ter que agir logo. Aí ele pediu vários exames, fiquei 15 dias internada só fazendo exames, e quando eu ganhei alta, então eu fui para casa, isso era janeiro, 26 de janeiro, aí chegaram à conclusão que eu tinha que fazer transplante de fígado. Isso em 26 de janeiro, daí eu ganhei. 26 de janeiro eu entrei na fila. Aí já estava tudo decidido, o médico já do clínicas, tudo já também concordaram que tinha que ser transplante, não podia ser só uma cirurgia. E aí então eu entrei na fila 26 de janeiro e dia 17 de março, de noite, era umas 11 horas já, me chamaram se eu podia vir, que tinha um doador compatível comigo, então eu era para ir lá para ver uhum. se eu podia fazer, se fosse, desse tudo certo para fazer a cirurgia. Foi muito E rápido, né? aí Uma previsão, uma foi, provisão do foi assim Senhor, uma né? coisa muito, muito rápida mesmo, porque eu acho que ninguém esperava, nem eu esperava, mas fui com fé e eu sempre pedia para Deus, entreguei tudo nas mãos dele. Quando eu sabia isso, eu fiquei, eu digo, Senhor, eu estou nas tuas mãos. Agora eu não tenho mais eu não sei o que que eu tenho que fazer. Eu vou fazer tudo que vão que os médicos me dizem. E aí naquele dia, daí eu fui lá e realmente deu tudo certo. E no outro dia de manhã já, e eu me lembro, tinha uma palavra que eu olhava. Tinha um relógio na minha frente e eu olhava as horas e aí eu pensava, meu Deus, Jesus me ajuda e clamando, né, para o Senhor e tinha uma palavra que eu sempre me lembrava assim, que eu acho que Isaías, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Uhum, E aquilo eu recitava aquilo direto e aquilo me dava paz, né? E naquele dia eu fiquei ali esperando um tempo, foi um horário assim meio uhum. angustiante. Sim. Quando eu entrei para a sala de cirurgia, daí a Aline, a doutora, disse, não, até aqui tu pode vir, aí daqui para diante tu não pode entrar. E aí foi ela ficou do lado de fora e eu entrei lá para dentro. Mas foi tudo tranquilo, assim, eu vejo assim como Deus é misericordioso, porque Ele me deu muita paz naquela hora, fiquei, acho que mais de meia hora esperando numa sala cheia de maca com pessoas, cada um esperando certo seu horário, uns eu acho que sedados, e eu estava ali olhando aquilo tudo e tinha um relógio na minha frente, então eu via a hora, e aí um pouco antes das 10 eles vieram me chamar. Aí entrei na sala de cirurgia e dali eu não vi mais nada. Uhum. Eu só vi que a picadinha no braço e aí só depois Quando tudo pronto já. quando eu acordei estava tudo realizado já. E tu sentiu assim Então, que essa experiência foi um momento que o Senhor te deu de renovo de fé, talvez, pra rever muita coisa que tinha já na tua vida? Como é que tu sentiu que foi essa experiência? eu acho que foi uma experiência muito boa para mim, porque eu achava assim que eu não tinha mais chance, que eu acho que eu ia morrer. E depois eu vejo assim que foi um milagre aquilo, eu receber e logo conseguir um doador compatível comigo, porque eu entrei na fila e não fiquei nem 2 meses na fila. Eu fiquei, eu acho, 40 e poucos dias. Uhum.
E aí, então, aquilo assim já eu acreditei que fosse uma coisa do Senhor mesmo, que ele tivesse mexido com os pauzinhos dele lá e deu tudo certo. Isso aí. E para te contar um pouquinho também da tua experiência, assim, porque são mais de 20 anos, né, nessa caminhada com o Senhor, né, na Igreja do Senhor Jesus Cristo. O que que tu sentiu, assim, que foi a maior transformação que o Senhor fez dentro de ti internamente? Eu, depois que eu vi, assim, que eu comecei a buscar a palavra, foi muito bom. Foi muito bom porque eu sentia muita paz. Eu me lembro quando eu fui lá no Clínicas para fazer os exames antes, e daí eu levei a Bíblia. E todo dia de manhã, a primeira coisa, eu pegava a Bíblia. Muitas vezes os médicos chegavam lá para olhar, para me consultar, então, tá lendo a Bíblia? Eu digo, essa aí é a minha força está aqui. E todo dia eu me alimento dela. E eu vi assim que aquilo me ajudou, e ajuda até hoje, né? Mas foi assim muito bom, e eu sentia que se eu lia, quando eu lia a palavra, eu era mais forte. Uhum. Então, por isso que eu buscava todos os dias o Senhor na palavra, na leitura, para estar sempre alimentada com Ele. E naqueles momentos ali, naqueles momentos difíceis, eu, eu tinha vários versículos que eu sabia, assim, de cor, que eu tinha decorado, né? Então eu recitava, mesmo que era só na mente. E aí eu via que aquilo me dava paz. Aquilo foi um E renovo do Senhor para é, manter, foi perseverante. aí eu E sentia também, assim que era a força que ele estava me dando, porque eu acho que eu achava estranho, como é que eu vou dizer assim? Eu achava eu estranho porque eu não era assim. uhum, E eu pensava, mas, meu Deus, como é que eu não estou apavorada? Como é que eu não estou? Claro que tinha momentos sim, assim que tinha um certo receio, mas eu tinha muita força. uhum, E eu creio que essa força só vinha do do Senhor Senhor. mesmo. Era ele que me dava essa força. A gente já tá quase acabando o tempo aqui, a gente não contou toda a história Já? aí, né? Já tá quase no fim. Mas eu queria que tu deixasse assim, depois que tu conheceu Jesus, assim, tu viu que ele fez essa transformação não só em ti, mas também em toda a família, né? Então que tu deixe Sim. umas palavras aí de incentivo para quem tá iniciando, talvez, e também queira essa transformação para si e para toda a sua família e talvez tá faltando uma força. O que eu posso deixar assim que para quem está com problemas e que busque a palavra, busque a igreja e que se alimente diariamente da palavra do Senhor, porque ela realmente dá força, ela realmente nos dá eu não sei nem explicar, mas é uma coisa que a gente sente dentro de si, que parece que nos dá assim uma força que tu não teria. Uhum. E a palavra nos dá isto, uma certeza de tudo dar certo, uma certeza de um dia de amanhã melhor. E, e eu me lembro assim um testemunho que vieram pessoas me visitar aqui antes de eu fazer a cirurgia, e aí chegaram aqui e disseram: Meu Deus, a gente vinha vindo no caminho e pensava: Meu Deus, como é que nós vamos chegar lá na Liane? O que que nós vamos dizer? E eu me lembro assim que nós tínhamos vindo de Novo Hamburgo, eu acho que lá ainda falamos com o apóstolo. E eu estava alegre, feliz, e eu fui receber eles, brincando até, chegaram na hora, eu fiz uma torrada, chegaram na hora boa aí, e eles ficaram, e eu vi assim que eles estavam
assim para baixo, sei lá, não diziam nada. E depois, quando então entraram, e aí sentamos, conversamos, e daqui a pouco eles disseram: Meu Deus, a gente pensava, o que que nós vamos dizer para ela? No fim, chegamos aqui, vimos tu assim, eu tô pasmo. Eles disseram: A gente tá sem palavras. Eu digo: Não, mas eu acho que não tem o que fazer, né? Então, aí eu vejo que foi o Senhor que me deu essa paz e não que eu não estava assim como eles imaginavam que eu estaria, talvez chorando, ou sei lá, desesperada, e chegaram aqui e eu estava feliz da vida. Aí então eu vejo assim que eu acho que foi que eles ficaram impressionados. Eu digo: Não, mas eu tenho o Senhor do meu lado. O Senhor me dá força e vai me dar sempre. Então, E quem. continua me dando. É, isso aí, né? Já tem vários Continua anos, me né, desde dando. essa experiência e o senhor continua firme aí, né? Então, quem tá na dúvida aí também, né, tá passando por problemas, dificuldades, seja na questão familiar ou também, né, doenças que aparecem essas experiências na nossa vida, né? Que possa se firmar em Cristo, né? Que com certeza ele vai trazer a paz necessária e a força para passar por cada situação, né? Vendo sempre a mão do Senhor na nossa vida. Dona Liane, estamos chegando ao final. Isso Agradeço. eu deixo assim, então, a todos que busquem no Senhor, busquem na palavra e não deixa se abalar, porque o Senhor nos dá força. Nos momentos, eu senti assim, nos momentos mais difíceis da minha vida, nesses momentos que eu passei, eu sempre busquei a força nele e ele nunca me desamparou. Em todos os sentidos, em todos os momentos, eu sempre tive paz no meu coração e eu vi que, por mim, se eu fosse a Liane, que era a Liane que antes de Cristo e depois, era bem diferente. Eu ia estar desesperada. E como com o Senhor, é diferente, a gente sente uma paz diferente, é uma coisa, eu sei assim que para mim foi muito bom, e isso eu digo então para todos que possam ouvir e que tenham problemas, confiam no Senhor, entrega para Ele, que Ele leva o nosso fardo, porque Ele carregou o meu, e eu estou aí até hoje aqui, com 8 anos de vida nova, feliz da vida, porque ainda tenho Cristo no meu coração todos os dias, eu busco Ele, e é isso aí. Então, muito obrigada Antes por disso, contar o teu testemunho, né? Uma parte não só para mim, mas para quem acompanhou o Janela hoje. Que Deus abençoe. muito obrigada. Que Deus abençoe a todos os irmãos. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.